Fala galera, começando mais um vídeo da série Apenas uma Xícara de Café. Aqui está minha xícara de café. Nós vamos meditar um pouco sobre algo que é muito pontual para a nossa caminhada cristã, que é quando nós pecamos, o que fazer quando nós pecamos, quando nós fazemos algo que a gente sabe que desagrada ao nosso Pai, certo? Deus. Então, gostaria de iniciar esse vídeo simplesmente falando sobre o fato de muitas das vezes a gente agir da mesma forma que o primeiro homem agiu, certo? Adão. Então, Adão era um homem que tinha contato face a face com Deus. Só que quando ele desobedeceu a ordem de Deus, ele cobriu as suas vergonhas, né? Porque ele andava nu. E quando Deus veio ao encontro dele, ele tentou se esconder de Deus. O que a gente aprende com isso é, nós, em nossa caminhada cristã, por não compreendermos de fato o Evangelho de Jesus Cristo, ao cometermos algo que desagrada ao nosso Pai, ou pecando, né? Usar logo esse termo, porque eu não sei se todos que estão assistindo esse vídeo têm o conhecimento cristão, e o meu intuito aqui é falar um pouco do Evangelho, tanto para aqueles que já conhecem, tanto para os que não conhecem. Então, quando a gente faz algo que desagrada a Deus, ou quando a gente peca, temos a tendência, e isso muitas das vezes foi algo que foi construído em nós, foi um engano que foi construído em nós pela religião, para aqueles que conhecem, né, a caminhada cristã, de que a gente precisa ser dignos para termos uma vida devocional ou para nos achegarmos diante de Deus, certo? Só que o Evangelho é completamente contrário disso. Porque quando nós temos um encontro com Cristo, ou para aqueles que tiveram um encontro impactante com Cristo, se você for parar para pensar, Cristo não te escolheu ou não te chamou quando você, até é irônico dizer isso, porque nós não somos perfeitos, então, num mar de pecados, num lamaçal de pecados, Jesus nos encontrou, certo? Então, por que depois de encontrarmos a Cristo e começarmos a caminhar com Cristo, ao regredirmos, ou a cada olhadinha que eu dou para trás, ou desobedecendo, ou praticando aquilo que o Espírito de Deus que está em mim testifica em mim que aquilo desagrada ao Pai, eu tenho a tendência a fugir. Eu tenho a mesma atitude que Adão teve, sabe? Deus sendo onipresente, onisciente, os olhos dele estão sobre todas as coisas, ele nos conhece muito melhor do que nós nos conhecemos. Não é irônico? Quando a gente comete essas coisas, a gente foge de Deus, a gente tenta se esconder dele da mesma forma que Adão fez. E isso não passa de uma falta de conhecimento de quem Cristo é, ou um verdadeiro conhecimento do Evangelho que nos salva, certo? Porque se de fato nós conhecemos o Evangelho, entendemos o que Cristo fez, quando nós pecamos, ou regredimos, ou desobedecemos, ao invés de nos esconder de Deus, de tentar nos esconder daquele que tudo vê, nós fazemos ao contrário, nós mergulhamos nele, nós corremos para ele. Nós corremos para Cristo e dizemos, Senhor, eu pequei, eu desobedeci, eu fiz isso que não deveria fazer. Só que a gente não tem essa atitude, a gente se envergonha. E isso, mais uma vez, muitas das vezes é por influência ou engano que a religião criou em nós e o nosso ego que está inflamado, certo? Porque como que você vai ter vergonha daquele que te vê e te viu antes mesmo de você desobedecer? Que te conhece o seu íntimo, conhece você mais do que você mesmo, entendeu? E qualquer um que está ao seu redor. Então, não faz sentido. Só que nós somos matérias de engano, certo? A gente vive no engano. E tudo ao nosso redor tenta gerar esse engano, entendeu? Para que a gente não tenha contato com a verdade. Por isso que Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E ele diz também que aquele que quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo e siga-me. Se tornando discípulo, vocês conhecerão a verdade vos libertará. Então, a partir dessas palavras de Jesus, nós entendemos a nossa ignorância, certo? E, cara, se você regredir em alguma coisa na sua caminhada com Cristo, não cometa essa ingenuidade de tentar se esconder, como Adão fez, de Deus, que tudo vê, sabe? Sabe aquele momento que você teve um encontro com Cristo e você abriu a sua boca e confessou e chorou muitas das vezes e reconheceu os seus pecados? Esse momento não pode acontecer apenas um dia, sabe? Nós precisamos acordarmos todos os dias e entregar nossa vida ao Senhor.
Porque a vinda de Cristo, para mim, para você, pode ser hoje, entendeu? Basta nossa vida acabar, sabe? Quando nós nos encontramos com a morte, para nós, essa é a vinda de Cristo. Mas esse é assunto para outro vídeo, certo? O foco desse vídeo é simplesmente gerar em você uma consciência de que a gente não entrega a nossa vida a Deus apenas uma vez, certo? Há apenas um batismo. Isso de fato é. Apenas um Deus, como a Bíblia mesmo diz, só que nós precisamos entregar nossa vida a Cristo todos os dias. Se você teve um encontro impactante com Cristo, certo? E você começou a viver intensamente, mas ao longo da caminhada você foi regredindo, começou a praticar ou a caminhar de forma morna outra vez, às vezes tocando onde não deveria tocar, cancelando os processos, voltando às velhas práticas, e Cristo não te condena, é você mesmo que se condena, sabe, por essas práticas. Só que, de fato, para a obra que Cristo tem na sua vida, isso que Deus requer de você, não é para que você se torne melhor que as outras pessoas, ou chegue a um patamar de autoridade, não. É simplesmente para que você não perca o foco do relacionamento. Então, não se distraia, cara. E se você está se distraindo, volte e com toda a confiança, sabe? Porque esse é o evangelho. Mesmo sendo pecadores, nós temos a liberdade e podemos ir com toda a ousadia diante da presença de Deus, mesmo sendo pecadores, certo? Porque o evangelho é sobre isso. É sobre, sendo pecador, eu continuarei me colocando diante daquele que é o único que pode me livrar dos meus pecados. É o único que pode me salvar da ira de Deus, que virá sobre os pecados e não os pecadores. Certo? Então, eu quero finalizar esse vídeo, na verdade não finalizar, mas caminhando para o final, lendo a passagem de 1 João, que ele diz assim: meus filhinhos, no capítulo 2, ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Ó, tá vendo? Da mesma forma que Jesus disse para a prostituta assim, ó, vá e não peques mais. Isso não, de forma alguma significaria que ela nunca mais iria pecar, certo? Mas que, a partir do momento, como eu disse, a partir do momento que eu pecar, eu preciso lembrar das palavras de Cristo. Vai e não peques mais. E ali é um recomeço, entendeu? Então, ele escreve essas coisas para que a gente não peque. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Olha que louco. Então, cara, isso é importante para que a gente entenda quão poderoso é o sangue de Cristo sobre esse poder do pecado que Paulo diz. E ele diz, graças a Deus, a resposta está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. E aí eu quero finalizar esse vídeo lendo Romanos capítulo 8. A partir do verso 1 ele diz, agora, ó, pequei. O que eu vou fazer? Me esconder de Deus? Do olho que tudo vê? De forma alguma. Porque eu entendi o evangelho. O evangelho é sobre mim, é sobre quem peca, é sobre quem está pecando, é sobre quem vive em prol de fazer aquilo que não quer, de ser arrastado por uma lei que odeia, certo? Então, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, por isso que todos os dias nós precisamos o quê? Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Me perdoa pelos meus pecados, que foram muitos, estão sendo muitos, e serão muitos até o fim da minha vida, até meu último dia. De forma alguma, esse relacionamento está acontecendo porque você é digno, certo? Ou porque você está apto, de forma alguma. É tudo sobre Cristo. E se um dia você se sentir indigno, saiba que esse sentimento não provém de você. É o seu ego
linkado ou mixado com o engano da religião, que te faz pensar que você não é digno, e aí faz com que você tenha atitudes tolas, como se esconder daquele que tudo pode ver, daquele que te viu pecando. Então, a minha oração para você que está assistindo esse vídeo, e para todos nós aqui, porque somos todos um, né? Somos frutos da mesma natureza. Estamos aptos ao erro, suscetíveis ao erro, mas, de fato, com muito esforço ao acerto. Então, minha oração é que Deus, na sua soberania, nos proporcione, pelo poder do Espírito Santo, uma consciência incessante da presença dele e dos olhos dele. Da mesma forma que eu olho para essa câmera e ela é como um olho olhando para mim, que essa consciência venha sobre nossas vidas, da presença do Espírito Santo em todos os momentos, a consciência dos olhos de Deus sobre nossas vidas, essa consciência de quem Deus é, porque Ele é sobre todas as coisas, Ele está em todas as coisas e Ele sabe de todas as coisas, sabe? Não tente se esconder de Deus, cara. Corra para Ele. Ele te conhece mais do que você mesmo. Então, se você está nessa situação de culpa e não consegue mais ir para Cristo, faça isso agora, entendeu? Faça isso hoje. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu te desafio a fazer isso hoje, fazer isso agora. Faça isso agora. Entregue a sua vida a Cristo. Entregue a sua vida a Cristo. Se você não entregou ontem, entregue hoje. Se amanhã você cair novamente, não se esqueça. Não corra, não se esconda, mas corra para Ele, entendeu? Porque Ele é o único que pode te perdoar e te salvar disso, cara. Nunca se esconda de Cristo. Nunca se esconda de Deus. É a atitude mais tola que nossa natureza nos faz cometer, sabe? Se você for parar para pensar, é como se fosse algo tão instintivo que a gente não percebe o quão tolo é, sabe? Nos escondermos de Deus. Se você gostou, deixe o seu like. É importante que você comente nesse vídeo. É isso. Até o próximo vídeo da série Apenas uma Xícara de Café.